O Brasil, no geral, teve um pai negativo, ausente, distante e punitivo. Fomos civilizados por uma cultura urbana classicista. Quanto à mãe, observamos que a mãe índia alimentou o filho por vezes mestiço, mas não pôde passar a ele suas raízes. Valia a raiz europeia. O mesmo aconteceu com a mãe negra, que também tantos brancos alimentou, mas suas raízes eram pisoteadas e desqualificadas. Olá pessoal, se você não me conhece, eu me chamo Beatriz Bueno, eu sou pesquisadora de cultura e identidades multirraciais na UF. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que vocês já viram no título, né? Filha de Mama África e de Pai Europa. Vem comigo! Gente, esse vídeo ele vai ser referenciado pela psicologia analítica, tá? Que é a vertente do Jung, a psicologia arquetípica. E a pessoa que fala esse trecho que eu falei pra vocês no início, o nome dela é Dulce Rizardo e ela é uma psicóloga, autora do livro A Mutilação da Alma Brasileira, um estudo arquetípico. Então, quando a gente pensa o Brasil arquetipicamente, a gente sabe que a Europa foi um pai abusivo, punitivo, violento e todas essas coisas ruins, né? Ausente, autoritário, para a mãe, que seria esse arquétipo da indígena e esse arquétipo da mulher negra. E o filho seria o que a gente tem hoje como sociedade brasileira. Nós seríamos os filhos dessa relação mega abusiva. E eu pergunto pra vocês, gente, quantas mãe África e pai Europa nesse mesmo estilo a gente tem nas relações interpessoais no Brasil, né? Entre homens e mulheres, relações heteronormativas. É muito comum isso acontecer, os homens acabarem reproduzindo esse masculino que é doente e as mulheres acabaram tendo que sofrer esses abusos, essas opressões e são abandonadas com seus filhos. Muitas mães negras passam por isso no Brasil todo, por culpa desse projeto de miscigenação racista e violento que a gente passou no nosso território. E isso não é à toa, gente, porque o macro, ele reflete no micro. Isso é o que a psicologia analítica acredita e eu também. Vou até dar um exemplo pessoal para vocês, gente. Alguns dos meus maiores traumas raciais, eles vêm do lado da família do meu pai, né? Se você procurar aqui no YouTube o documentário que eu falo da minha experiência raciais, que se chama Desventuras de uma Parda no Brasil, né, você vai ver o quanto a família do meu pai, por ser uma família branca de origem europeia, prejudicou bastante na minha construção de subjetividade e também tiveram vários episódios racistas ao longo da nossa vida. Por mais que o meu pai seja um pai muito amoroso, um pai que eu amo muito, né? Esse tipo de coisa não tem como a gente apagar. A questão que eu vim trazer pra vocês aqui, gente, é que fingir que esse pai não existiu, não resolve o problema desse filho mestiço que se sente um ninguém, né? Por quê? Porque foi proibido a vida toda de se conectar com as raízes da África, né? Assim como a gente é embranquecido, nós mestiços, né? Nós somos embranquecidos desde criança, então se a gente tem algum traço que é de negritude, a gente tem parentes que ficam, afina o nariz, esse tipo de coisa, alisa o cabelo, né? Então a gente não pode se conectar com a cultura dessa mãe África. Só que depois do avanço do movimento negro, graças a Deus que a gente teve, né, esse avanço de consciência, a gente também não pode falar que a gente teve esse pai, né? E a gente é proibido de falar desse outro lado da moeda e acaba negando uma parte de quem a gente é sem escolha, né? A gente não tem como escolher ser uma coisa só se nós somos ambíguos, né? Se nós temos um corpo ambíguo, uma experiência de vida ambígua. E não resolve o problema a gente chamar todos esses mestiços de negro e negar essa origem desse pai Europa por ressentimento e por vergonha. Isso não cura o nosso coração e isso também não traz uma resolução para toda a sociedade, não cura também o processo desse filho Brasil, né? Então, por mais que tenha essa forte tentativa, que ao meu ver é equivocada, de fazer esses mestiços euro-afro e às vezes euro-afro-indígena serem colocados só como negros, eu vejo que nós não precisamos negar as nossas origens para poder falar de racismo, para poder reconhecer essa violência. A gente não precisa mudar a nossa identidade para reconhecer as violências que sofremos e que a sociedade sofre. Porque isso, na verdade, gente, é se enganar. Quando você nega uma parte muito forte de você mesmo, da sua vida, não tem como isso ter um resultado positivo nem no micro e nem
né? Então não adianta o brasileiro ficar fingindo que ele é os Estados Unidos, né? Que não teve um projeto de miscigenação forçado e violento, mas que teve projeto de miscigenação. Lá teve projeto de segregação. Então, tá mais que na hora da gente reconhecer isso que aconteceu e criar novas formas de identidade, de debater esses temas, né? Que parem de embranquecer as pessoas, mas que agora também não queiram fazer o caminho oposto, né? Porque o corpo mestiço, gente, ele não é um cabo de guerra. Não adianta ficar um puxando para um lado, um puxando para o outro. A gente é o que a gente é, né? Então, a gente precisa aprender a falar de racismo sendo o que somos, né? Então, esse é um chamado para as pessoas que, assim como eu, se sentem incomodadas com essa terminologia de negros claros e escuros e queriam simplesmente poder falar mestiços e negros, né? E dessa forma, sem negar as origens da identidade, a gente fala sobre racismo, fala o quanto esses mestiços sofrem racismo, se agrupa com os negros, entende que é uma luta nossa, né? Tudo isso é possível de fazer sem ter que copiar a terminologia dos Estados Unidos de chamar todo mundo de negro. Tá bom, meus amores? Hoje é isso que eu vou falar. Eu falo muito mais sobre isso no curso Identidade Cinzas. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser se inscrever ou entrar na fila de espera, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um comentário sobre o que você achou, né, desse tema todo, como que você é, quais são suas origens, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês, viu? E toda sexta-feira eu vou estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. Beijo!